Caros ouvintes, que o Senhor esteja abençoando você, sua família e toda a sua casa. Esta é a nossa oração por você, não só neste dia, mas em todos os dias da sua vida. O título da nossa reflexão no dia de hoje é Santificai o Senhor em vosso coração. E está baseado na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 13 a 18. Este texto nos encoraja a lançarmos sobre Deus nossos medos, preocupações, inseguranças, incertezas e assim por diante. O apóstolo Pedro diz assim: Ora, quem é o que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Lemos 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 18. Vejam como a palavra de Deus nos impulsiona durante todo o tempo. O Senhor nos levanta, nos dá ânimo e coragem para vivermos neste mundo caído. Ele nos faz recarregarmos a nossa esperança. Vamos a uma rápida exegese do texto. O versículo 13 diz: Ora, quem é o que vos fará mal se fordes zelosos do bem? O mundo é tardio em ferir pessoas que fazem o bem à sociedade, que são gentis e compassivas, mas assim mesmo cristãos são perseguidos, principalmente em países não cristãos. Mesmo aqui no Brasil, temos visto perseguições, ainda que de forma velada. Agora o verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, felizes seremos no céu por causa de sofrimentos aqui na terra. Lembra-se, por exemplo, do apóstolo Tiago, irmão de João, que logo no início da Igreja Apostólica foi preso e morto? Entretanto, os mártires são reconhecidos no céu como heróis da fé, conforme Hebreus 11. Continuando o versículo 14. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Quem está dizendo isso? É exatamente Pedro que, alarmado no sinédrio, negou a Jesus. Veja como é o nosso mestre. Se depender de nós, homens de pequena fé, fraquejamos. Entretanto, ele nos fortalece, pega-nos pela mão e nos levanta. O versículo 15 diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Que Cristo tem a preferência? Por quê? Ele é a primícia. Então, a nossa leitura é: separem em seus corações Cristo como o Senhor. O nosso coração é o santuário no qual o Senhor deve ser adorado. Viva em comunhão submissa com o Senhor Jesus. Ame e obedeça a Ele. E você não terá nada a temer e nem a perder. Nada a perder? Você poderia perguntar: como? O mistério nos é revelado em vários textos. Por exemplo, em Lucas 9, 23 e 24, o nosso Senhor diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Portanto, é uma ilusão querermos preservar a nossa vida negando a Cristo. Continuando ainda no capítulo 15. Estando sempre preparados para responder. Ou seja, o cristão deve compreender e defender biblicamente com mansidão aquilo em que crê e espera. Faz-nos lembrar Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Qual é o nosso exemplo? É Cristo. Ele nos resgatou e agora somos o seu povo. Entretanto, em todos os seus atos, o nosso Mestre sempre tratou todo mundo com mansidão, mesmo os seus inimigos. Seja com os fariseus, com os sacerdotes, com Judas Iscariotes, com Pilatos, com Saulo e assim sucessivamente. Precisamos aprender com o Senhor a sermos mansos e humildes de coração. É isso que Pedro está falando aqui neste texto, pois ele também foi fruto deste amor e mansidão de Jesus. Continuando o verso 15. Razão da esperança que há em vós, ou seja, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo nos traz consolo, conforto e alegria, e em virtude da glória eterna que vamos desfrutar, ainda que sejamos perseguidos, como aconteceu com Jesus e seus seguidores. O versículo 16 diz: de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Esse verdadeiro temor do Senhor, que expressa no comportamento correto e em uma bem elaborada declaração de fé, eliminará todos os temores menores e finalmente envergonhará aqueles que porventura queiram nos maltratar. Amados, é muito importante nestes tempos de incertezas com relação à impiedade que está assolando o mundo, incluindo o nosso país, que estejamos preparados para responder de maneira sábia diante das autoridades com muita mansidão. Não há dúvida que estamos caminhando para situações difíceis cada vez mais para a Igreja no mundo inteiro. É melhor esperarmos dias difíceis do que dias fáceis, até mesmo porque em muitos países vários irmãos nossos já sofrem perseguições. Salta aos nossos olhos os desentendimentos cada vez maiores, não só entre as nações, mas também dentro do Brasil. Portanto, igreja, é melhor se preparar para dias difíceis, para testemunhar do que você crê, conforme recomendação do apóstolo Pedro no verso 17, que diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Lembram-se das bem-aventuranças em Mateus 5, 10 a 12? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse texto é falado por Jesus no início do seu ministério. Lembre-se que depois disso ele foi perseguido até a morte, assim como os apóstolos e os discípulos, e assim sucessivamente até os dias de hoje. Se o nosso Deus permitir, estaremos trabalhando um pouco mais nesse tema numa outra oportunidade. Portanto, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, para todo sempre. Amém.